Sasha antes da Índia? A Sasha antes da Índia era um pouco patricinha, cidade pequena, pai e mãe conhecidos, aquela coisa de carregar o nome, né, o sobrenome da família, mas patricinha assim querendo ser meio rebelde, então procurando uns amigos de umas turmas diferentes e algumas drogas, buscando alguma coisa que eu não sabia o que era. Quando meu pai começou uma jornada de autoconhecimento, acendeu uma luzinha em mim e disse, talvez seja por aí, porque a gente tem que se lembrar que nós estamos nos idos de 1990, faz muito tempo. Então as informações que a gente tem hoje de mestres de yoga, não existia esse tipo de coisa aqui, né? A Índia era uma coisa, nunca conheci alguém que tinha ido para a Índia, então a gente não tinha acesso a essas outras possibilidades. Então eu estava tentando descobrir numa vida, entre aspas, normal, uma coisa mais profunda que eu não encontrava. E como tu chegou lá? E aí, com 16 anos, eu resolvi fazer um intercâmbio na Austrália, fazer o 3º ano do 2º grau. E o meu pai, a gente não queria passar um ano separados, então ele disse, bom, a gente se encontra na Índia na metade do ano, e para não passar um ano inteiro, né, sem se ver. Aí eu disse, Índia, aquele monte de gente maconhada, morando numas casinhas de barro, eu tinha uma ideia assim que nada a ver, quer dizer, até tem a ver, mas não, né, com certas partes, assim. Eu disse, não quero ir pra Índia. Daí ele disse, não, mas vamos pra Tailândia também. Daí eu, tá, vamos pra Tailândia. Então vamos dizer, eu fui comprada, né, pela ideia de ir pra Tailândia. Então eu tava lá meio ano na Austrália, fazendo 3º ano do 2º grau, e em julho eu me encontro com meu pai na Tailândia, férias, maravilha, e vamos para a Índia. E a gente chegou, depois de muitas peripécias de viajar na Índia 30 anos atrás, a gente chega na comunidade do Osho, do Rajneesh, em Pune, uma cidade perto de Bombaim. E o meu pai queria conhecer a comunidade, mas também a gente não tinha muita informação de como era. E a gente chega lá e é um lugar espetacular. Os jardins mais maravilhosos, as salas de meditação assim, de tu ficar tudo de mármore, um negócio chiquérrimo, maravilhoso. A gente fica assim os dois, tipo, sabe, que lugar é esse? E, obviamente, meu pai tava indo com uma busca mais espiritual, assim, mas eu tava há 16 anos, o que a gente quer? Quer namorar, quer curtir, quer conhecer pessoas. Então tava lá aproveitando essa parte, mas eu comecei a ver que as pessoas que tinham lá era como se fossem as pessoas que eu tava buscando aqui que eu não encontrava. E a sensação que eu tive, assim, logo nos primeiros momentos foi, eu tava buscando isso aqui, mas eu não sabia. E foi uma coisa tão profunda que até hoje é assim, a minha vida, de certa forma, começou ali. É difícil de explicar a sensação de tu encontrar uma coisa que tu nem sabia que tu estava buscando. Mas eu nunca mais precisei usar drogas, eu nunca mais tive dúvidas de um caminho. Foi uma coisa muito, muito profunda, assim. Então, eu não fui em busca de um mestre, eu não fui buscando uma coisa, até porque com 16 anos não é o que a gente está pensando, mas no momento que eu comecei a conviver com aquelas pessoas, a maneira como elas viviam, a maneira como elas se relacionavam, para mim fazia um sentido tão maior do que a vida que eu tinha aqui antes, que eu disse, bom, elas estão aqui por causa desse cara, então eu vou ver o que ele tem para me dizer. 31 anos depois, cá estamos. E sigo querendo ouvir o que ele tem para me dizer, porque é uma das poucas coisas que fazem sentido nessa vida para mim. E quando tu chegou lá, nesse ashram, tu já teve contato com o yoga, era na meditação? Como é que era, assim? O teu contato com, isso aqui é yoga,
Yoga surgiu quando? Acho que essa pergunta é melhor, assim. Tá. Foi lá? Foi quando tu voltou? Tem que depende de que yoga tu tá falando, porque a gente pode falar de yoga de asana, como a gente conhece aqui no Ocidente, ou a gente pode falar de yoga como filosofia e como maneira de enxergar o mundo, né? Então começou lá no primeiro dia. Só que o Osho não chama de yoga de uma determinada linhagem, né? Só que ele traz todos os conhecimentos de todas as escrituras, de toda essa tradição incrível, só que ele não nomeia de uma forma didática como a gente está acostumado. Agora vamos estudar Bhakti Yoga e vamos fazer uma prática. Não tinha essa nomenclatura, não precisa. Tá? Então, se tu me perguntasse assim, eu não estava estudando yoga diretamente com a palavra, assim, vim aqui para estudar yoga, até porque não foi o meu objetivo. Mas se tu alguma vez lê alguma coisa dele ou vê algum vídeo, é tão explícito o yoga ali dentro, né? Que não tem como tu separar. Então, a prática era de meditação, muitas meditações. Eu morei nessa comunidade por muitos anos e a prática era de manhã, uma prática bem intensa, e no fim do dia uma prática mais acalmadora, vamos dizer assim. As meditações dinâmicas do Osho, né, que são bem conhecidas, Dinâmica e Kundalini. E de noite tinha o momento de assistir os vídeos, o satsang, que já que ele não estava mais, né, vivo, a gente assistia os vídeos com música, com meditação coletiva. Então essa era a rotina do ashram e eu sempre trabalhei, todos os anos que eu morei lá, eu trabalhava em diferentes partes da comunidade como seva, né? E então começou, se eu tivesse que definir, começou com Raja Yoga, vamos dizer assim. Aí foi para Jnana Yoga, daí depois o Bhakti começou a chegar devagarinho e o último foi a parte de postura. Porque eu já tinha experienciado, claro, fazia práticas aqui e ali, mas o foco da comunidade dele não era asana, né? Tinha aulas e coisas assim, mas não era o foco. Então, vários anos depois, faz 17 anos daí que eu comecei a prática de asana como prática principal, vamos dizer assim, né? Mas quanto mais velha eu fico, mais essa nomenclatura não me faz muito sentido, né? Porque a minha prática no tapete é uma das práticas que eu faço, né? Hoje a minha prática devocional talvez seja a mais importante, a que toma mais espaço, mas isso foi mudando em muitas fases, mas o yoga é a base de tudo, né? A filosofia, ela norteia essas diferentes práticas em diferentes circunstâncias, é muito tempo, né? 31 anos, pensa, são muitas fases, né, dessa prática. E em algum momento, quando tu tava lá, ou depois que tu saiu de lá, tu foi para outros lugares ainda, né, em comunidades e tal. Em algum momento tu sentiu que isso aqui eu vou fazer pro resto da minha vida, isso aqui vai ser a minha vida para sempre? E teve algum momento em que tu pensou assim, é isso aqui que eu vou fazer pro resto da minha vida? Em termos de dar aula e ensinar? Não, em termos de isso aqui entrou na minha vida e agora eu não vou mais perder isso aqui. Yoga ia ser a tua vida, isso teve algum momento, algum clique assim, tipo de... Muito cedo. Sabe como? Por causa da comparação com o que existia fora. E a gente passa por muitas fases na vida que a gente não sabe o que a gente vai fazer profissionalmente. Eu morei em muitos lugares diferentes, então uma vida meio assim bagunçada, né? Vai pra cá, vai pra lá. Morei na Austrália, nos Estados Unidos, em diferentes partes da Índia, na Noruega. Mas antes disso, quando eu vinha pra cá, pro Brasil, eu dizia, isso aqui não é a vida que eu vou ter. Não tem, é absolutamente impossível aquela vou fazer faculdade, daí vou trabalhar, um emprego estável, vou casar, vou ter filhos, etc. Eu acabei fazendo tudo isso numa outra perspectiva muitos anos depois. Mas então, essa certeza, ela veio muito de um saber que isso aqui não é uma opção. E aí foi construindo essa certeza de que existe outra maneira de viver, mesmo nesse mundo, mas com outra visão. E eu vi isso por causa das pessoas que eu conheci. Então, a parte do grupo, a parte da sangha, a parte das pessoas compartilhando suas histórias,
tem um valor pra mim que eu trago muito isso pro meu trabalho, né? Eu fomento muito essa interação porque eu sei do valor. Porque quando eu vi uma pessoa que ela disse, não, mas eu trabalho desse jeito, e isso que nem existia online naquela época, né? E eu faço tal coisa, e daí nos meses que eu quero estar focada na Índia, eu fico aqui, guardo dinheiro no resto do ano pra estar aqui. E essas coisas que, quando tu tá numa cidadezinha, que tu não tem nenhuma interação com ninguém que fez diferente, como é que tu vai tirar da tua própria cabeça, né? Então isso foi muito inspirador. E aí a partir disso eu disse, olha, isso aqui eu sei que eu não quero. Então vamos achar novas maneiras de poder viver uma experiência social, sabe? Eu acho que essa experiência de morar num ashram te mostra uma maneira diferente de te relacionar com as pessoas. Que tu diz, é possível, não tem que ser desse jeito, como era cidade pequena, todas essas cargas que a gente traz, todas essas limitações sociais, sabe? Então, eu acho que eu tive um grande mérito na vida, que foi ter crescido a minha adolescência num experimento social diferente. E hoje eu consigo viver aqui, adoro, amo a minha vida, mas com uma perspectiva diferente. Então, as coisas que me limitavam antes já não me limitam mais. Eu posso trazer essa profundidade, essas conexões e viver aqui. Eu não preciso estar na Índia o tempo inteiro. Faz sentido? Sim, faz muito sentido. Bom, então eu já vou perguntar logo isso, que seria um pouquinho mais pra frente, mas eu acho que agora é bom de a gente falar. Essa tua relação com a Índia. Agora tu consegue viver aqui sem precisar estar sempre lá, mas ao mesmo tempo tu sempre volta. O que te faz sempre voltar? O que é a Índia pra Eu tá? digo que a Índia pra mim é onde eu abasteço meu tanque. Eu só posso ter sido uma princesa do Rajastão numa encarnação anterior, porque não é possível. A língua, a música, a história, tudo me interessa. Coisa que do Brasil eu não sei nada. E sempre foi assim, o que eu vou fazer, né? Então, mas falando sério, assim, a Índia pra mim é onde eu me abasteço. É onde eu encho o tanque para poder voltar para cá e passar isso adiante e manter minhas práticas. E eu anseio muito pelo momento onde eu não precise ir para lá, onde eu consiga encher meu tanque aqui, né? Ainda não consigo. Então tem uma sensação de volta para casa e uma sensação muito profunda de relaxamento quando eu vou para a Índia. Então eu sempre conto que uma vez eu ando com roupas assim, né, aqui em Novo Hamburgo, onde eu moro. E um dia eu tava no Bourbon, no super, e uma conhecida minha da escola disse: ai, Sasha, por que você tá vestida assim? Tu vai numa coisa de fantasia? E ela tava sendo super inocente, assim, não era uma coisa... Porque ela achou muito estranho que eu tivesse vestida desse jeito, né, no Bourbon. E então tem sempre um pequeno distanciamento, assim, né? Cada vez mais pequeno, mas ele continua existindo. E quando eu tô na Índia, isso não existe. É como se eu pudesse simplesmente, sabe? E principalmente as práticas devocionais, as coisas relacionadas à espiritualidade, que pra mim são o cerne da minha vida, aqui eu tenho que explicar. E lá não preciso. Então eu posso sentar na beira do Ganges e fazer namastê pro rio e tem um velhinho do meu lado que tá fazendo a mesma coisa, porque pra nós aquilo é óbvio. Então quando a gente faz isso aqui, imagina eu na ponte ali do Rio dos Sinos, né, fazendo namastê. É estranho, por uma questão cultural. Então a Índia tem isso pra mim, tipo assim, agora eu tô em casa. Mas, em última instância, o dia que eu não precisar ir vai ser mais barato, né, mais fácil. Quero perguntar um pouco sobre as fases que tu já passou na tua vida de yoga e que tu fale um pouco assim do início, a fase que tu conheceu a prática mais física, né? Tu já foi mãe praticando asana, tu tá ficando mais velha todos os dias, como todo mundo, e isso, teu corpo já mudou, hoje tu tá diferente, mas talvez muito mais forte ou muito mais inteligente. Eu queria que tu falasse um pouco da tua vida de yoga, das fases que tu passou. Tá.
Eu acho bem interessante falar dessa parte da prática física do Hatha Yoga, assim, porque a parte anterior, além de fazer tanto tempo, assim, é mais difícil de especificar e de olhar dessa forma, assim, mas eu acho que é bem interessante ver isso ao longo desses 17 anos, a questão de prática física mesmo, né? Então, como todo mundo, a gente começa encantado com as possibilidades do corpo, né? E uma vontade de fazer as posturas, de realmente de realizar coisas. Meu Deus, olha só o que eu consigo. Eu sempre fui muito flexível, mas eu tinha muita limitação para fazer coisas para trás, sempre por uma questão anatômica. Então eu era muito flexível, então tinha coisas que eram muito fáceis para mim, mas outras que eram assim praticamente inconcebíveis que alguma vez eu fosse fazer. Então o que a gente faz? A gente faz aquelas que a gente consegue, né? Vai fazendo e tal. Então eu comecei mais as ganhas assim a praticar Ashtanga, que eu acho uma prática fantástica para dar constância, né, e desenvolver certas qualidades, firmeza, força, foco, eu acho incrível. E pratiquei vários anos, tinha essa vontade de fazer as posturas bem mais forte, né, e aquela coisa assim, o dia que eu não consegui fechar o Marichasana D ou alguma coisa, a minha prática tinha sido ruim. Com o passar do tempo, quando eu engravidei, eu pratiquei até 10 dias antes da Francesca nascer. Quando eu voltei, não tinha como eu praticar Ashtanga. Eu não tinha energia suficiente, eu amamentei ela até os 3 anos e 1 mês. E foi uma escolha muito clara, assim, agora eu vou pro Hatha, eu vou fazer o que dá. E a partir dali, não me deu vontade de voltar pro Ashtanga. É uma questão de energia, do quanto eu queria colocar. Depois que ela nasceu, meu corpo mudou de várias formas, inclusive abriu coisas que eu comecei a conseguir fazer. E uns anos depois, eu fui para a Índia uma vez e voltei muito doente, com uma gastroenterite que eu não cuidei muito bem. E aí peguei várias coisas em cima e fiquei 6 meses me recuperando. E a minha prática, eu digo, era de uma vovozinha com prótese de quadril. Eu não fazia nada, eu não conseguia descer num Surya. Não tinha força para me sustentar isso aqui. E aquilo ali foi uma mudança, talvez a maior mudança que aconteceu na minha prática. A partir daquilo, eu construí uma outra ideia de prática. E hoje, também graças ao Sahil, que apareceu na minha vida nos últimos 3 anos, eu nunca tive uma prática tão constante, tão forte. Faço coisas que, juro assim, eu não acredito. Se eu olhasse para trás e dissesse que eu consigo fazer isso, eu diria, não, é possível. Mas foi a partir de um largar a expectativa do que era a prática boa e o que era a prática ruim. E esse período de convalescença era, hoje eu consegui fazer um Surya. No outro dia, hoje eu consegui fazer um Surya e um Janu Shirshasana. E alguma coisa mudou muito profunda dentro de mim ali. E me deu uma motivação que hoje tô com 48, eu nunca pratiquei tanto, a minha prática nunca foi tão profunda, forte, exigente fisicamente e satisfatória, mas não no sentido de fazer as posturas, daquele contentamento, sabe, de tu terminar a prática assim, de poder sorrir enquanto eu tô praticando. Eu acho que se eu pudesse te definir a diferença de quando eu comecei para hoje eu sorrio na minha prática. O meu tapete é meu amigo e a gente faz o que dá de acordo com muitas circunstâncias. Mas dá muito mais do que eu jamais imaginei. Apesar desse relaxamento, entende? É isso. Queria te perguntar um pouquinho, voltando ainda para o passado, ou enfim, como é que foi a tua formação na Índia? Tu ficou um tempo, aí depois tu voltou, fez a faculdade, e aí depois tu voltou para lá para estudar. E a tua formação, assim, a tua ida mais para parte da filosofia do yoga, das escrituras, de se aprofundar mais nessa área,
de perceber que tu ia querer dar aula e aí, imagino eu, se aprofundar mais nos estudos para chegar nesse ponto? Como é que foi, assim, essa caminhada? Essa foi uma parte, enquanto eu estava lá, morando no ashram do Osho e tal, eu não tinha noção do que aconteceria, né, quase 20 anos depois. Mas eu voltei para o Brasil com 28, fiz faculdade e conheci o Mauro e a gente resolveu que a gente ia passar um ano na Ásia estudando yoga e ele a medicina tradicional chinesa também, para que a gente pudesse trabalhar com isso quando a gente voltasse. Eu achava fundamental isso, apesar de eu ter tido tantos anos de experiência anteriores na Índia, eu tinha que trazer agora com o conhecimento da faculdade, com a maturidade para, vamos dizer assim, arredondar aquilo. Então nós passamos todos esses meses praticando em muitos lugares e o estudo na Índia é diferente daqui. Não tem nome, até agora, vamos dizer assim, hoje em dia tem mais, né, pelas exigências ocidentais, mas assim, tu vai estudar com um professor e não tem assim uma aula fixa, tu vai lá e tu estuda e tu vai tirar o que tu consegue absorver. E é uma coisa muito mais informal de certa forma e muito mais profunda. Então, esse ano que a gente passou lá, a gente passou estudando yoga com diferentes professores em diferentes circunstâncias. Então, fiz aula de Hindi, fiz aula de escrituras, fiz aula de asana, estive com os mestres sentada, ou seja, é uma imersão, vamos dizer assim. Não é uma coisa tanto do conteúdo. Tá, fiz, claro, o curso de Gita, de Yoga Sutra, que era um pouco mais estruturado, assim, mas essa parte, hoje em dia, a gente entra no Google e a gente vê. O que a gente aprende na Índia é outra coisa. É tu sentar com o professor e tu ver o que tu pode tirar dali no nível de consciência que tu tem. Ele vai te dar a partir disso, não a partir de um conteúdo. Então tu pode estudar a mesma coisa, que cada ano vai ser diferente. Né? Então, esse ano não teve assim uma coisa tão formal, mas depois a gente voltou, abriu a escola, e aí a partir de 2016, quando eu voltei aí todos os anos para a Índia, eu comecei a fazer cursos mais formais e principalmente a formação Yoga Alliance, né? Que foi muito engraçado porque eu já dava o curso de formação, mas eu precisava fazer o curso de formação para poder ganhar o certificado da Yoga Alliance, porque eu realmente acreditei que isso vai fazer cada vez mais diferença num mundo onde a gente tem curso de fim de semana, a gente tem curso de, né, um fim de semana tu sai professor de yoga, então tanto a faculdade quanto esses cursos na Índia, quanto a certificação Yoga Alliance, para mim foram para legitimar e para trazer para o Ocidente um estudo a sério. Porque para nós, imagina, eu só estudei na Índia, assim, né? O conteúdo que eu tenho, a experiência que eu tenho seria igual, seria exatamente igual. Mas aqui é muito difícil de tu passar isso para uma pessoa que não te conhece. Então essas credenciais, esse conhecimento tem um valor muito grande também, a faculdade foi inestimável, eu acho, muito importante, mas a gente não pode achar que a gente está na Índia, porque a gente não está, a gente está no Ocidente e aqui essas coisas importam, né? Então eu não estou dizendo assim que a gente tem que fazer essas coisas só para se mostrar, não é? É um conjunto das duas coisas, porque isso eu aprendi. A gente tem que contextualizar o ensino que é lá com ensinar isso aqui. Porque se eu fosse ser uma professora totalmente tradicional, eu diria, olha, vocês têm que praticar com o nascer do sol. E aí como é que tu vai colocar isso na tua vida? Aí a pessoa aqui que tem filho, que tem coisa, que tem, né? Vai dizer, eu não posso fazer yoga então porque eu não posso praticar no nascer. Não faz sentido nenhum. Tem que haver uma maneira de passar isso com o mínimo de interferência, né? E com não só a linguagem, mas também certos elementos do nosso conhecimento ocidental para que isso faça sentido. Né? Então, eu achei muito necessário esses passos. Eu vou falar assim, ó, em termos de carreira, né? Tá. Eu queria aproveitar que tu falou sobre essa coisa do ensino
ocidental, eu ensino lá na Índia. Eu queria que tu falasse um pouco de duas coisas. Dessa relação professor-aluno, dessa troca, de como é lá, que é muito tradicional, né? Essa vivência com o professor, de justamente ir te passando as coisas. E a importância que tu vê em trazer um pouco esse aspecto para o formação, que eu acho que é um dos grandes pontos do formação do Nilaya, é essa troca que a gente tem com vocês, que é uma vivência, né? É uma imersão que a gente faz no final de semana, vários finais de semana ao longo do ano. Então, essa troca do professor-aluno, ela acaba, apesar de ser num formato ocidental, vocês trouxeram isso para cá, né? Então, eu queria que tu falasse um pouco de como é lá e as tuas relações com os teus professores e como foi importante para ti e com teu mestre, né? Que tu nunca conheceu, mas que... A diferença de certa forma, é muito simples. O professor não tá ali para te agradar, para fazer com que para que tu aprenda ou para que tu tenha uma experiência boa. No Ocidente, e hoje cada vez mais, o professor tem um cliente, não um aluno. Então tu tem que agradar, tu tem que achar uma maneira que a pessoa se sinta acolhida. Tem várias coisas que impedem um relacionamento um pouco mais, eu vou usar a palavra real, tá? De propósito. Porque o que acontece? Quando a gente chega para aprender com alguém, vai depender da tua posição como aluno, certo? Eu quero ver o que tu tem. Eu não tô querendo medir quanto que tu sabe para ver se eu sei mais. Eu não quero que tu me faça alguma coisa para que eu me sinta de determinada maneira. Eu quero aprender contigo e eu me coloco numa postura de discípulo, de aprendiz. Tá? Então, alguns professores na Índia são extremamente frios e distantes, porque tu não pode esperar uma aproximação de uma pessoa que tu nunca conheceu. Não posso chegar para o mestre e dizer: oi mestre, eu gostaria de fazer aula com o senhor, me conta o seu currículo para ver se eu quero ser sua aluna. Não é assim. É o contrário. Ele vai ter que dizer se ele está disposto a te dar aula, ver se tem alguma coisa dentro de ti que tem uma chama que vale a pena. Mas isso é um relacionamento que demora, que precisa de tempo para ser construído. Não é uma coisa assim: eu sou teu aluno, então tu tem que me dar alguma coisa, ou tu tem que me tratar de uma determinada maneira. Então existe na tradição da Índia, dos professores, muitas vezes fazerem desafios assim, e dificultar a vida do aluno para ver se ele quer mesmo. Imagina se a gente fizesse isso aqui. Seria, um conselho, né, dos professores, mas é um outro entendimento. Porque eu acho que o principal é que um professor, um guru na Índia, não está ensinando um conteúdo. Ele está ensinando uma maneira de ser. Então, o que acontece aqui? A pessoa faz uma formação em yoga, vai dar aula de yoga. Aí ela quer agradar o aluno. Aí o aluno diz: eu não gosto de aula em silêncio, eu acho um saco, eu não consigo meditar, então tu pode botar música, por favor, professor, para me distrair um pouquinho. E aí eu, meu Deus, se eu não botar música, ele não vai gostar da minha aula, daí ele vai embora, daí eu não vou poder pagar meus boletos, então vamos botar música. Se tu ousar dizer alguma coisa dessas para um professor na Índia, ele vai te dizer algo muito direto, tipo: como assim? Cadê o teu silêncio interno? Para que tu precisa dessa música? De uma forma nem um pouco acolhedora. Tu vai levar assim um safanão e tu vai dizer: o que é isso? Mas é isso que ele está me ensinando. Ele não está me ensinando o conteúdo, ele está ensinando uma maneira de ser no mundo, uma maneira de enxergar o mundo, de agir, de se relacionar. Então, é muito mais pelo exemplo e pelas ações do que um conteúdo em si, né? E isso cria uma relação muito profunda. A relação de mestre para discípulo a gente só pode falar quando a gente tem, porque senão é muito difícil aqui no Ocidente da gente entender. Mas quando a gente está dando aula no Brasil, a gente não está numa relação de mestre e discípulo, a gente está de aluno e professor. Mas a gente tem que trazer um pouco desses elementos, senão a gente vira professor de escola particular no Brasil hoje em dia, que eu tenho que fazer qualquer coisa para agradar esse aluno. E quando isso acontece, não tem como tu transmitir. Então tem muita gente que diz que eu sou muito dura nos cursos. A gente pensa que yoga todo mundo é
gratiluz. Ai, não passou na prova, não tem problema, vamos só cantar um mantra e aí a gente vai ganhar os décimos. Não é assim, né? Porque a gente não está ensinando a prova per se, a gente está ensinando o esforço que tu precisa colocar e colher e não transferir a responsabilidade para outra pessoa caso tu não passe. A gente está ensinando o comprometimento de entregar as coisas no dia que precisa ser feito, com foco, né? Então, por trás do conteúdo é que está o ensinamento. E às vezes as pessoas confundem isso. Dizem, ai, mas para que tanta cricrisice? Não é cricrisice. Estou ensinando uma outra coisa. Hoje em dia, o que as pessoas menos têm? Foco. Vai fazer um tema de sânscrito sem foco, tu não consegue. Então, eu não estou te ensinando sânscrito. Eu estou te ensinando a parar a tua mente por meia hora em fazer uma coisa muito difícil para que tu traga essa qualidade para tua mente. No dia, na hora que precisa ser feito. E essa qualidade tu vai passar para o resto da tua vida. Então, ao mesmo tempo que a gente tem o conteúdo, ele é, vamos dizer, o veículo para a gente ensinar yoga na vida. Deu para entender? Uhum. E essa troca com os alunos, assim, porque tu acaba recebendo também tudo, a energia, como é pra ti, assim, receber as pessoas mesmo, essa troca de energia, tudo uma troca, mas como é pra ti isso, assim? Estava falando com uma aluna esses dias, dizendo que eu sei o nome de todos os meus alunos. Sempre soube, em qualquer turma eu sei o nome de todo mundo. E não é porque eu decoro, tem uma técnica de decorar nome. É porque eu me interesso pelas pessoas. Eu quero saber da vida delas, eu quero que a gente tenha uma conexão, qualquer que seja. Tem gente que a gente se conecta mais, tem gente que a gente, né, tem mais afinidade, outros menos, mas essa conexão, eu acho que é a partir dela que uma coisa maravilhosa acontece, porque eu experimentei isso. Eu vi o efeito que isso teve na minha vida, essas conexões. Então, tem professores, eu já tive em muitos lugares, que tu entra numa sala né, ou num curso, a pessoa não te dá nem oi, não sabe teu nome, não sabe... E pra mim isso não faz sentido. Porque eu não tô aqui passando um conteúdo, eu tô aqui trocando uma coisa, né? Uma experiência, uma maneira, e isso requer, para mim, obviamente, requer uma conexão. Então, uma vez, eu não sei se foi o Dayananda que eu ouvi falando, ele disse que corações não se encontram assim, se um tá mais em cima, o outro tá mais embaixo. A gente se encontra com o coração quando a gente tá assim, né? Então, eu busco muito isso, assim, não é uma questão de hierarquia de eu ser a professora e o aluno. Pelo contrário, eu aprendo tanto quanto, eu recebo com certeza bem mais. Com certeza bem mais. E quem dá aula de yoga sabe que é bem assim. Eu acho que eu faço os cursos com uma desculpa para ter pessoas legais na minha vida, né? E essa é a verdade, assim, como a gente não tá aprendendo um conteúdo somente, essas relações para mim são o que dão sentido a essa experiência, assim. Então eu fomento muito as pessoas se conhecerem, se trocarem. Olha quantos projetos e coisas já aconteceram de pessoas que se conhecem. E quando tu tá junto com alguém, as dificuldades que tu tá passando e tu vê que o outro também tá passando por aquilo, é uma das coisas que mais te dá força e determinação para continuar, porque às vezes essa jornada dói, aperta e é difícil, né? Então, quando tu te sente parte desse grupo, dessa tribo, dessa sanga, nossa, dá uma força tremenda. A coisa que eu mais escuto é, eu me afastei. E aí agora eu tô desconectada. Claro, porque aí tu vai para outro lado, para outro mundo, aquele que eu falei no começo, né? Que eu dizia, não, esse aqui eu não quero. E aí tu entra, tu vai indo. Então, essa conexão, ela te mantém te lembrando, cara, tem outro jeito. Tem outra maneira de se relacionar, tem um monte de outras pessoas que buscam o mesmo que tu. Eu acho que isso é muito importante. Porque às vezes no teu ambiente de trabalho, na tua família, tu é a ovelha mística, né? E aí é muito desconfortável
tu tá sempre brigando por uma coisa que é tão óbvia pra ti e tu tem que estar sempre explicando e não ser compreendido, e daí quando tu chega e tu diz, ai, né? Então, pra mim, isso é uma parte absolutamente integral do yoga. Ela não tem como tu separar isso uma coisa da outra, né? E o prazer, os amores, né? A amorosidade que a gente desenvolve de tantas outras maneiras. Pessoas que tu vê todos os dias, pessoas que tu vê uma vez por ano. E esse amor, como é que a gente pode amar tanto, né? Que coisa mais maravilhosa tu ter tantos amores nessa vida. Ai, tá, agora eu quero saber um pouco como é que foi a história do Nilaya. Vocês decidiram abrir a escola. A princípio era uma escola que dava aulas de yoga. E que tu contasse um pouco como é que foi a transição, ou foi natural acabar formando professores. E queria que tu me falasse da tua experiência de tu tem, assim, uma noção de quantas vidas tu já mudou ou tocou, quantas pessoas tu já mexeu na vida, assim, meio que mesmo que indiretamente, porque muitos dos teus alunos têm alunos que podem ser até que não façam formação, que não, mas que de alguma forma aquilo chegou neles, assim, se tu tem noção de que tu é muito importante na vida de algumas pessoas, de muitas. Ou tô procurando não pensar nisso. Qual foi a primeira parte da pergunta? História do Nilaya. História do Nilaya, tá. Então, vamos dizer assim, eu e o Mauro, a gente queria trabalhar com yoga, era a nossa vontade, passamos esse ano inteiro, né, nos preparando e chegamos de volta pro Brasil, e abrimos o Nilaya. Naquela época, foi muito uma coincidência, assim, no mês que a gente abriu o Nilaya, começou a novela Caminho das Índias. Olha a coincidência, tá? Então a Índia estava em alta. Foi muito auspicioso, foi muito fácil de abrir a escola, tinha só uma ou duas escolas em Novo Hamburgo. Yoga não era o que é hoje, né? Nós estamos falando já 13 anos atrás. Então foi muito, vamos dizer assim, a abertura foi muito fácil e rápida, e quando a gente já tinha muito aluno, tinha uma sede na cidade, por isso, assim. E a gente começou a trabalhar, a gente dava aula. É tão legal de lembrar dessa fase, assim, porque quando os alunos saem da formação, né, eles acham, não, agora que eu me formei, eu vou ganhar 10 mil por mês, né, dando aula de yoga e ainda curtindo. Eu disse, como se alguma profissão fosse assim, né? Então a gente ralava pra caramba, assim, era 5 aulas por dia, um monte de aula sem aluno nenhum, aula para 1, aula para 2, até que a gente foi construindo as turmas, construindo o grupo de alunos e tal. E isso foi um trabalho nesses primeiros 3 anos, né, um pouco assim, constante, né, e a gente foi construindo esse corpo do Nilaya. E aí os alunos diziam, vocês têm que dar um curso de formação. Eu disse, bem capaz, que curso de formação, bem capaz. Aí eu me engravidei, ganhei a Francesca, e depois que tu passa um nenê pelo meio das tuas pernas num parto normal, não tem mais nada que tu não faça na tua vida. Sério, pra mim foi assim. Eu disse, se eu já fiz isso, é óbvio que eu posso fazer uma formação em yoga. Juro. O empoderamento, eu detesto essa palavra, mas o empoderamento que me deu a maternidade, eu disse, bora lá, vamos fazer um curso espetacular. E eu e o Mauro, a gente foi casado há 11 anos. E hoje nós somos, assim, melhores amigos. E a gente tem uma qualidade quando a gente trabalha junto, que é a gente quer fazer uma coisa extremamente bem feita e com muita qualidade. Então a gente passou quase 1 ano desenvolvendo o material, as aulas, o conteúdo. Vocês pensem assim, o nenê, embalando o nenê aqui e as discussões rolando. Não, mas isso a gente não pode falar. Não, mas isso tem que ser desse jeito. Não, esse sutra tira. Essa postura, qual postura? Foi um processo de muita energia, de muita vontade. E a gente continua com isso, assim. A gente quer fazer da forma melhor possível, né? Então, claro, imagina num mundo de conteúdo de yoga como é difícil, né? Tu limitar isso, né? Dá vontade de fazer um curso de 30 anos, assim. Mas aí nós fizemos essa primeira turma e foi uma coisa muito transformadora na nossa vida pessoal, na nossa vida de trabalho, né? Porque a gente viu
que o aluno que saía da formação não precisava necessariamente dar aula, não era... Eu diria que, olha, 60% das pessoas que fazem a formação não querem dar. Elas querem ter o yoga para elas, para poder montar as práticas, para poder ter a noção da filosofia, para poder direcionar os estudos que vêm a seguir. E aquela conexão que se formou, pô, a gente passa um ano junto, né? A gente passa um ano junto, ralando. Os ensinamentos do yoga são de mexer assim, a gente sofre, se escabela e diz não quero mais, não é pra mim. E aí tá todo mundo junto lá, seguindo, e foi realmente assim, quando caiu a ficha, cara, esse é o meu Dharma, não adianta. Porque é aqui sentada assim que eu sinto que eu tô conseguindo contribuir de verdade, assim, né, com o mundo que a gente anseia. Mas uma outra coisa que eu ia dizer que eu e o Mauro trabalhamos todos esses anos e que eu acho que tem muito a ver com o Nilaya como escola, né? A gente tenta não colocar nós. Não sou eu ou o Mauro que está falando isso. É um trabalho de desegotização que a gente faz um com o outro. Então, não sou eu que estou dizendo isso. Eu estou apenas transmitindo um conhecimento que eu experienciei e deu certo para mim. Então, sem essa questão que a gente vê muito hoje de que a gente não cria nosso método, a gente não quer reconhecimento, não é isso, esse não é o nosso ponto. Porque esse olhar é muito além, né? O yoga é muito além da gente. Então, a gente sempre cuida muito para passar da forma menos poluída possível pelas nossas identificações pessoais, vamos dizer assim. Então, é muito neutro nesse sentido o curso. E hoje em dia, todo mundo quer que a gente se posicione, né? Eu sou a favor disso, eu sou a favor daquilo, política, alimentação e não sei o que e tal. E a gente não traz esses elementos para o curso porque a gente não acredita que seja ideologicamente correto. O yoga é neutro e ele serve para quem quiser. Então, se eu passar a minha opinião pessoal, eu vou estar... não vou dizer sujando, eu vou estar toldando o entendimento e a experiência da pessoa. Então a gente tenta transmitir da maneira mais isenta possível para que tu possa transformar aquilo na tua vida de acordo com a maneira como tu enxerga o mundo. Isso para nós é muito, muito, muito importante como norte de trabalho. Tu quer tomar uma água? Tá bom? Tá tranquilo. Então, mas daí tu acabou não falando assim sobre se tu tem essa noção das pessoas. Das pessoas, né? Tá. Eu sinto que eu já te falei isso, eu já te conhecia antes de vir fazer formação, de ser tua aluna, porque através da minha professora eu te conhecia, né? Então, quando a gente se conheceu pessoalmente, parecia que era uma relação que já vinha de antes. E se tu tem essa mesma... a noção de que tu chegou já a muitas pessoas, como isso é pra ti? Eu tenho um feedback, né, das pessoas. Eu acho muito engraçado que os alunos me dizem: eu tava conversando contigo na minha cabeça, mas eu sei o que isso quer dizer, né? O que isso significa. Não é comigo, né? Vamos dizer assim, eu tô transmitindo uma outra maneira de pensar e de fazer as coisas. Então, tu personifica em mim, mas não sou eu, como Sasha, pessoa, né? Então, eu acho que seria mais adequado a gente dizer o impacto do yoga na vida de muitas pessoas, sem dúvida, assim, né? E isso vai fazendo essa, né, da tua professora para ti e tal. E essa parte, vamos dizer, relacional, claro, por exemplo, a tua professora eu conheço há anos, né? A gente se adora, então entra esse componente também. Mas o que eu noto é que eu não tenho interesse em dar uma aula gravada para 200 pessoas que eu não conheço. Eu tenho interesse em dar uma aula ao vivo para 30, que eu vou poder conhecer cada uma. Isso é o que me dá tesão de trabalhar. Eu quero saber de ti, eu quero ler o teu tema, eu quero chorar com as tuas dores e rir com os teus, sabe? Isso pra mim é a minha maneira que eu tenho vontade de trabalhar. Então, eu acho que esse impacto, ele é total de duas vias, assim.
Mas esse carinho e essa, vamos dizer assim, essa coisa, né? Eu tava conversando contigo, cara, me dá uma responsa. Então, assim, ó, a minha prática de manhã e o meu estudo e meu puja é porque, olha aqui, tchê, tu tem que bancar isso aqui e não com conteúdo, com exemplo. Então, é o melhor estímulo, sabe? Assim, é um estímulo de duas vias, porque aí, cara, tem que praticar, tem que estudar, tem que dar a melhor aula possível, porque isso vai reverberar, né? E vai reverberar para lá e para cá. Então é muito legal. Eu fortemente recomendo dar aula de yoga. É uma profissão muito maravilhosa. Tem seus perrengues, tem dificuldades, é óbvio. Tem pessoas que não entendem essa, vamos dizer assim, essa separação entre eu e o que eu tô ensinando, óbvio. Tem gente que não gosta de mim, óbvio, né? Mas eu diria que a proporção é bem pequena. Então, é uma maneira que a gente pode ver que realmente, né, a quantidade de relacionamentos amorosos que o yoga criou é a maior prova de que a gente está no caminho certo, né? Sem a menor dúvida. Tá, minha próxima pergunta vai mais ou menos para esse lado, assim. A responsabilidade de transmitir, né, o yoga. Eu imagino que se eu dou aula de asana, uma aula de yoga mais sem ser tão da parte da filosofia, tão teórica, assim, já é uma grande responsabilidade. Então, quando tu vai falar sobre yoga, então é maior ainda, né? E como é que é, assim, a tua rotina de estudo para continuar sempre com isso aceso dentro de ti, sem perder essa conexão? E é uma dedicação incrível, né? Muito, muito. Eu digo, as pessoas querem se formar da aula de yoga e ganhar, né, um salário, mas elas dedicam 4 horas da semana para estudar, montar aula e dar 2 turmas. Eu dedico 4 a 6 horas do meu dia para isso, entre prática, meditação, leitura, outros cursos, né? Tudo isso é parte do meu dia. Sem isso, eu não consigo chegar numa aula, como quem me conhece, assim, vocês não sabem, isso é uma coisa espetacular, porque é isso que eu sinto, né? E pra estar com esse entusiasmo, eu tenho que estar sugando da fonte. Então, o meu dia de trabalho, quando eu não tenho essas horas, quando eu começo a trabalhar, que às vezes acontece, toca uma sirenes assim, ó, não dá. E aí volta, isso aqui é o norte, e as notas, e os e-mails, e as coisas, os WhatsApp vem depois. Mas a coisa mais importante para eu conseguir fazer o meu trabalho, sem dúvida, é saber que o que me compete é transmitir da melhor maneira, mais pura e a mais sem ego que eu conseguir. Como o aluno vai entender isso, não me compete. Então, o meu trabalho de ser o mais amorosa, o mais calma, o mais clara possível, esse é o meu trabalho. Às vezes a gente tá com os cornos virados, às vezes a gente tá, né, não fala com a melhor, claro, obviamente, mas o meu trabalho é esse. Como o aluno vai receber esse conhecimento, como ele vai aplicar, como ele vai entender, isso não me compete. Então isso me dá uma liberdade de poder dizer o que precisa ser dito, de poder cobrar o que precisa ser cobrado e de dizer os nãos que precisam ser ditos, porque dizer não é a coisa mais difícil na nossa sociedade. Posso entregar o tema amanhã? Não. Posso fazer não sei o quê? Não. Ah, mas não sei o quê? Não. De uma forma amorosa, mas que não deixa de ter aquele ensinamento do exemplo, que afinal de contas não estou ensinando, né, o tema que a gente falou antes, mas a gente, às vezes, tu vê as caras de ódio do aluno, né, as caras odiando, é ônus e bônus do trabalho. Então, como tu vai entender esse conhecimento, não é da minha competência, eu só posso trabalhar na minha alçada, né, então como é que eu vou dizer assim, eu não preciso me preocupar que tu não vai entender isso direito, ou que tu vai
ter uma percepção errônea, ou que tu vai ficar bravo ou feliz, isso não é da minha competência. Não significa que eu não me importo, mas eu não tenho controle sobre como isso vai agir e maturar dentro do aluno, certo? Eu sei como foi pra mim, eu sei o que me trouxe. Então, a gente, né, Patanjali, que, né, vem à luz da consciência, mas no tempo que for, da maneira que for, e isso realmente não é da minha alçada. E isso faz com que eu consiga sentar e dizer coisas que precisam ser ditas. E talvez, vamos dizer, uma característica, por exemplo, das minhas aulas, eu não faço coisas abertas, né? Porque eu não quero não poder falar. Não quero não poder dizer o que precisa ser dito. Porque senão fica uma aula pro forma. Ah, sim, não podemos falar nada que possa ser sensível para ninguém, porque hoje em dia tudo é motivo para tu tá sendo preconceituosa ou tu tá sendo, né? Uhum. E aí a gente fica completamente limitado no que a gente pode dizer e o ensinamento do yoga fica trancado. Então essa liberdade de poder falar o que precisa ser dito, e quem já fez alguma aula comigo sabe que às vezes é tipo assim, né? Não tem como desouvir. É o que acontece comigo quando eu estudo, quando eu faço as aulas, com as minhas práticas na Índia, e eu sei o valor disso, né? Então, eu acho importantíssimo, só que hoje no nosso mundo a gente tem que se cuidar com algumas coisas, porque com essa questão da gente ter, né, imagens e coisas assim, a gente não pode se bobear. Tá. Eu quero te perguntar um pouquinho, agora a gente vai sair assim desse tema mais teórico, e eu quero te perguntar um pouco como é pra ti criar uma filha, seguindo essas experiências que tu teve com o yoga, seguindo essa filosofia, mas numa sociedade completamente diferente, né? Da que tu pôde crescer, e também tecnologias e, enfim, um mundo completamente diferente. Como é criar ela, esse desafio de criar um filho assim? Então, quando eu tinha 22 anos, eu estava na Índia, eu fui fazer uma ligadura de trompas. Eu tinha certeza que eu nunca ia ter filhos. 22 anos, né, imagina. E aí na hora eu não tive coragem. Passei até os 35, mais ou menos, eu dizia, não, filho é um impedimento para o caminho espiritual. E alguma coisa mudou. Uma vez eu ouvi a Glória Arieira dizendo o dever que a gente tinha, quem estava buscando consciência, o dever de ter filhos. Porque a gente vai ter filhos mais conscientes, né, do que a grande maioria das pessoas que só está tendo no automático. E aquilo me impressionou muito, eu fiquei assim, muito, aquilo foi um turning point, assim, pra mim. E eu comecei a repensar isso. E eu tive uma vida muito interessante e muito cheia de, né, imagina, eu morei em tudo que é canto do mundo, e casei na Austrália, e depois fui pra lá e morei em comunidades e viagens e isso e aquilo e tal. E eu sempre digo que a minha vida parecia preto e branco em comparação a quando depois dela. Ela trouxe cor pra minha vida. Uma coisa assim indescritível, porque as experiências que eu tive através da maternidade foram as mais espirituais e mais de yoga que eu jamais tive. Então, nenhum mestre foi tão potente quanto o aprendizado e né, o que acontece nessa relação com ela, mas não por ela. Necessariamente, quando a gente pensa assim, não é só por ela, é pela transformação que eu quis fazer em mim para poder ser a pessoa que ela vai olhar no meu olho e eu posso bancar o que eu digo, sabe? Então, a coisa mais importante da maternidade para mim foi ter que largar das minhas preferências. Que qualquer mãe sabe, né? Que eu prefiro tomar banho, eu prefiro ir no banheiro, eu prefiro comer nos horários. E quando a gente tem um filho, essas coisas, dormir. Todo mundo gosta de dormir, né? Então, eu prefiro dormir. E tu tem que abandonar isso, assim. Foi o maior alívio que já aconteceu na minha vida. Porque foi assim, agora não é mais só sobre mim.
Eu não preciso ficar pensando no meu umbigo e nas minhas coisas. E dá um outro sentido de tu sair do umbigo, sabe? E é como se aquilo me deu a resiliência que eu precisava para tocar minha vida. Tu come quando dá para comer, tu dorme quando dá para dormir, tu vai no banheiro quando dá para ir, não na hora que tu quer. E essa experiência me fez, hoje, eu gostaria que fosse assim, não dá, vamos fazer de outro jeito. Não dá pra ir, não sei o quê, tá, outro jeito. É uma experiência em desapegar das preferências e dos apegos. E foi a melhor coisa que me aconteceu na vida. Em termos de crescimento, sabe? Me deu um outro enfoque de tudo, assim. E, claro, a experiência do amor, né? Que a gente tem com um filho, o amor e a angústia, que não tem como não vir juntas, assim, é uma outra dimensão muito profunda. E as coisas que a gente fala de apego e de não sei o quê, isso aí a gente assim, isso é para outra encarnação. Mas criar ela, eu ouço muitas das pessoas falando, criar os filhos é um desafio. Eu nunca achei que criar minha filha fosse um desafio. Nunca. Essa palavra nunca me passou pela cabeça. Porque eu não considero que eu tô criando ela. Eu não considero que esse papel é meu. Eu tô organizando o entorno para que ela possa ter as experiências que ela precisa de acordo com as tendências que ela tem, com os karmas dela. E então eu não levo essa responsabilidade para mim. Não é, de novo, not about me, não sou eu. Eu tô cuidando, né, da parte física e, né, vamos dizer, moral, o que eu puder passar moralmente através do exemplo, para moldar, não para moldar, mas para ela se desenvolver como ela vai precisar se desenvolver. Então, eu não acho que seja um desafio. Tem algumas coisas com relação assim ela agora tem 10 anos, quer ter um celular. Não pode ter um celular com 10 anos, é um disparate. Daqui a pouco não vai dar mais, né? 12, 13 vai começar, tudo bem. Mas eu não acho difícil bancar essas decisões, de verdade, assim, porque eu não acho que seja uma possibilidade a minha filha começar a mandar mensagem e ter relações e redes sociais nessa idade, porque ela está construindo outras coisas, né, dentro dela, que vão ser muito distorcidas com isso. Então, com essa questão de alimentação também, claro que a gente sempre tem que ter um balanço, não dá para ser tão exigente como a gente gostaria, senão a gente cria tensões, né? E eu cheguei bem perto disso com ela, assim, com essa questão da comida, de querer muito que sejam as coisas mais naturais, mas não dá, ela tá inserida no mundo. Mas então, o criar ela no mundo é assim, eu confio plenamente que o que eu e o pai dela e a família e os amigos hoje a gente está trazendo é uma base excelente. Eu confio que ela pode ir para a escola e ela vai ter a maturidade adequada à idade dela para lidar com esses desafios, né? Então o meu trabalho é aqui dentro de casa e as experiências que ela tem que ter na rua com os outros e os sofrimentos que ela tem que ter. Eu acho que uma coisa que é muito clara para mim, a minha filha tem que passar por sofrimentos e decepções e tristezas, e isso não é uma coisa que eu não tento proteger ela da vida. Acho que isso é uma das diferenças, assim. É triste, os pais se separam, a gente não vai voltar. Tem gente que não gosta de ti no colégio, tem gente que vai te chamar, é assim, é do jogo. A gente tem que aprender a lidar com isso, sabe? Eu acho que a diferença o sofrimento é absolutamente necessário para ela crescer. Então, eu acho que isso é uma diferença, assim, que eu vejo que me facilita essa criação. Será que o conselho tutelar vai vir atrás de mim? Acho que não. Ela tá bem nutrida. Tá bem nutrida. Tá em ordem. Tá muito bem de saúde, tá ótimo. Tá. Agora... vou deixar isso aqui pro final, porque acho que isso aqui é muito fácil de te responder. Como é que tu tá vendo
esse momento pós-pandemia e pode ser uma impressão, mas não, isso com certeza não é uma impressão, é uma realidade. De quando tu começou a dar aula, né, tinha pouquíssimas escolas, agora tem um monte de escola, um monte de formação online, vários métodos, né, que a gente vê por aí, diferentes. Antes a gente falava do Hot Yoga, agora tem muito mais do que o Hot Yoga. Sim. Né? Hot Yoga já tá ultrapassado. Sim. É um clássico já quase, Sim. de tão antigo que já ficou. Como tu vê esse surgimento de várias novas formas de prática e a popularização do yoga no Ocidente, os pontos positivos, pontos negativos, se é que tu enxerga algum? Ai, que assunto, né? Eu não vou te dizer que me entristece, porque eu não dou tanta bola assim pra poder me afetar de me entristecer. Eu só sinto que é uma pena que uma coisa tão espetacular seja levada para uma coisa tão rasa, sabe? Essa maneira de olhar yoga como um exercício que te acalma ou que te faz botar os pés atrás da cabeça é uma coisa tão rasa que eu digo, putz, cara, sério, de tanta coisa espetacular que o yoga tem, você vai escolher essa parte. Mas é assim que é, né? Uma coisa assim, eu não tenho tempo para ficar divagando do porquê ou que se fosse diferente, porque é assim que é assim que chegou, é esse o interesse das pessoas. Acho que é muito interessante a gente notar isso, né? E todo mundo diz, serve de porta de entrada, sim, mas antes disso existir também as pessoas entravam, né? Tem outras portas de entrada. Então, eu também não vou dizer que eu me preocupe, porque não me compete, mas o que faz essa proliferação de loucuramas que eu digo assim, que tem, né, de tudo, isso tem um efeito em mim, que é cada vez mais eu quero trazer o original. E eu não tô dizendo que o original é melhor, eu tô dizendo que é original. E aí tu escolhe. Eu vou dizer pro meu aluno, olha só, na Índia, yoga é uma filosofia que busca transcender estados de consciência, de ir além das limitações do nosso corpo e da nossa mente. É desse tamanho. Tem isso, yoga com cabritinhos, yoga com cerveja, né? Fazer posturas em cima de um stand-up paddle. Tem isso e tem isso. E aí tu escolhe. Mas me reforça cada vez mais o comprometimento de trazer isso o menos filtrado possível. E aí, cada um no seu livre-arbítrio, ainda bem que cada um escolhe o que tá buscando, né? A parte das redes sociais é uma coisa muito complexa, que depois da pandemia, eu e outras pessoas que eu vejo, a gente tá vivendo esse desafio, eu acho muito complicado. E essa semana, inclusive, eu tava pensando o seguinte, enquanto eu tô no celular, aprendendo sobre como editar um Reels, eu não posso estar no jardim aprendendo sobre as formigas. E a verdade é que as formigas me interessam bem mais. Porque elas são reais, né? Elas têm uma realidade que uma rede social não tem. E acho que a minha dificuldade pessoal com esse assunto pós-pandemia, que isso, vamos dizer, explodiu muito essa coisa, né, desse mundo virtual, eu não consigo sentir essa realidade. Sei que é necessário, mas não é real. E aí eu fico assim, formiga, Instagram, formiga, né? Então, eu acho que é legal da gente refletir sobre isso, assim. Porque é tão fácil entrar naquilo, né? E criar personagens, e criar histórias, e fazer um mundo inteiro. E quando tu vê, tu tá vivendo um mundo ali dentro. E a minha ideia é tipo assim, cara, isso aqui é pra gente ter informação. Pra quando a gente, né, quiser escolher um curso, escolher uma aula, escolher um professor e tal. Mas pra mim é pra isso que serve, né? E acho que cada um tem outras maneiras de explicar essa realidade. Vai saber, tem gente que diz que metaverso é uma realidade. Namastê, tá tudo certo. Pra mim, eu sou old school, eu quero estar com as formigas. Só uma coisa,
Já parou para olhar um formigueiro assim funcionando de verdade? Cara, tu aprende cada coisa que tu não imagina. Queria que falasse um pouquinho sobre devoção. Sobre como ela se manifesta na tua vida diária. E eu acho que de tantas coisas que a gente lê hoje, né, essas bobagens sobre o yoga, assim, e tu pode falar sobre algumas delas, acho que essa parte devocional é a parte que mais fala bobagem. Sim, sim, ali, né, é uma acha que é de rezar, enfim, o elefantinho, e as pessoas fazem uma grande confusão, na verdade, por não saber direito como é, e as informações chegam meio quebradas. Então, eu queria que tu falasse um pouco sobre a devoção, sobre esse lado que eu sei que é muito forte pra ti, né? E... Devoção é o conceito mais difícil de ensinar, falar sobre esse assunto, de conversar sobre, porque ele é tão carregado. Aqui no Ocidente é tão carregado, tu fala um mestre, tu fala devoção, a maioria das pessoas já fecha, assim, ó, não, isso aí é coisa de culto, isso aí tu perde o discernimento, a pessoa fica, né, entrega os bens, ou vira crente, né, dessas igrejas mais... Tem uma mistura de conceito tão grande que esse assunto, olha, eu ando muito, a passos muito leves, para justamente não afastar as pessoas inicialmente, né? Então, a diferença primordial de um olhar da tradição védica, vou dizer, não só necessariamente do yoga, e da nossa cultura cristã, é que a devoção para nós está relacionada a uma coisa, vamos dizer, na igreja, ao Cristo que está lá, né, a cruz é sagrada, os santos, tudo é sagrado, tudo é sério, tudo é levado muito a sério. E a devoção é dependente do objeto. E nesse conceito da tradição védica, a devoção é uma coisa que emana de dentro de ti, independente do objeto. Então, na Índia, tu pode ir num templo para Shiva, e tu vai encontrar um Jesus ali do lado, ou um Ganesha, ou um Buda, uma estatuazinha do lado. Não tem problema nenhum. É só a forma como tu tá te direcionando a tua devoção não é relevante. Tu não vai encontrar uma estátua de Shiva numa igreja cristã, concorda? Porque seria uma coisa errada. Porque aquilo ali é a única maneira e a única devoção é aquela. Então, essa devoção interna é um approach de vida, assim. É um approach de... eu não vou falar gratidão, porque é demais clichê. De apreciação. De tu fazer parte de uma coisa muito maior. Então, a devoção, ela se expressa num apreço e um entendimento do teu lugar na ordem das coisas. Né? E aquela coisa de sair do umbigo, é exatamente isso. A devoção é sair cada vez mais do teu próprio umbigo. Então, para mim, a prática devocional é uma prática de diminuir ego. E é por isso que ela é tão importante para mim. Porque os nossos problemas são 99% de ego, né? Então, quanto mais tu pratica uma coisa que te tira desse o meu, e eu, e o que fizeram pra mim, e o que disseram pra mim, e as minhas dores, né? Mais fluida é a tua vida. Então, eu acho que é natural, à medida que quando a gente é adolescente, o que é a coisa mais importante da nossa vida? O nosso umbigo. É natural, a gente constrói essa identidade egóica bem forte, e aí depois a gente começa a soltar e desfazer ela. Então, para mim é um processo natural, tanto do envelhecimento quanto da evolução espiritual, mas quando a gente traz a prática devocional, isso fica aumentado, né, numa potência muito maior, e a gente sente que a gente vai muito mais longe, assim. Então, explicar a devoção para quem tem esses conceitos muito fechados é muito difícil. E é aos pouquinhos.
o fato das pessoas aqui no Ocidente não entenderem isso é porque realmente a gente não tem a visão de devoção de uma outra forma que não seja essa devoção cristã, né? Então, a coisa mais normal é dizer, ah, não, daí tu acredita em tudo que te dizem e te fazem trabalhar de graça, e aí daqui a pouco quando tu vê, tu tá lá, tu largou tudo. Tu não tem mais responsabilidades e não tem nada menos yoga do que isso, né? Largar tudo não é uma coisa yoga de se fazer. Pelo contrário, tu cumprir as tuas responsabilidades e o teu dharma é a coisa mais yógica que existe. O Gita é só sobre isso. Mas tem uma maneira de fazer isso que não é através da culpa e do sofrimento e da inconsciência. Então tu vai ter as mesmas responsabilidades, a maneira como tu lida com elas é diferente. A gente faz o que precisa ser feito nessa vida e não fica botando a culpa em alguém por as coisas não serem como tu quer. Então acho que essas premissas tão diferentes, se a gente não fala sobre elas, é muito difícil para as pessoas no Ocidente entenderem esse conceito de devoção. E aí por isso que eu recomendo, quem tem uma centelha de vontade por devoção, porque às vezes a gente nem tem coragem nem de admitir. Tem gente assim, quando eu vejo aqueles Hare Krishna cantando, me dá uma vontade de ir junto, mas eu não vou nem falar isso pra minha família, porque vão achar que eu tô doido. Quem tem isso, vai pra Índia. Vai porque vai ser uma mudança de vida, não significa que tu vai voltar pra cá e vai largar tudo, não. Tu vai ressignificar isso e vai encontrar uma coisa, uma profundidade. Pra mim, devoção é profundidade. Então, vou fazer uma última pergunta, mais fácil de todas de ser respondida. Quando que nós vamos ser iluminados? Não, E eu acho que essa pergunta deve, imagino que pra ti também, mas pra mim, normalmente as respostas vão mudando ao longo do tempo, das fases. Mas o que é yoga pra ti, Sasha? Bem fácil. Yoga pra mim é o norte que me ajuda a transcender as minhas limitações. Todas as limitações, reais, físicas, imaginárias. É transcender isso aí além, é dizer, eu não consigo, claro que eu consigo se eu quiser. É largar do que eu acho que é impossível largar. É fazer coisas com o corpo que seriam impossíveis. É tirar essas limitações. Em última instância vai ser, né, a limitação de estar nesse corpo aqui. E se eu for te falar bem a verdade, eu pratico yoga porque eu quero morrer bem. Eu quero morrer com consciência. Isso é muito sério, assim, porque eu acho que a gente não fala, né, sobre esse assunto. E talvez o meu maior desejo é poder chegar na hora da minha morte e dizer, cara, valeu. Essa valeu. Bora pra próxima, indo pro final. Então, eu acho que yoga pra mim é essa transcendência das limitações, inclusive a da morte. Ah, que ficou profunda.